Nessa aula, nós vamos abordar um pouco sobre a introdução, motivação e conceitos básicos de estrutura de dados e algoritmos. Eu sou Adalberto e essa disciplina é dada em conjunto com o professor João Arthur. Bem, nós usaremos um material que está disponível aí nesse GitHub, tá? Nós temos material escrito e também videoaulas que vão assessorar e dar mais conteúdo para o aluno, tá? E de forma complementar, temos também o TST de EDA, que é um sistema que vocês terão lá questões de exercício e vocês poderão implementar e testar a sua implementação lá, de forma complementar ao que é visto na disciplina. A avaliação da disciplina tem por peso 75% das atividades que se faz em EDA, estrutura de dados e algoritmos, tá? E 25% vem da disciplina de LEDA, Laboratório de Estruturas de Dados e Algoritmo. Essa combinação vai dar a nota final do aluno na disciplina, tá certo? E no caso da disciplina de estrutura de dados, nós vamos considerar a média de todas as atividades que serão entregues ou enviadas durante o semestre, ok? Então, o curso é organizado em etapas, cada etapa terá atividades e cada atividade contará ponto para o aluno. Essas são as referências básicas que usaremos na disciplina, tá? O primeiro é o livro de Introdução a Algoritmos do Cormen, tá? Que é o livro base. E também usaremos esse outro livro de algoritmos também, tá? Na internet vocês podem encontrar algumas páginas disponíveis desses livros também. A biblioteca da universidade também tem versões desse livro. E como a linguagem desses livros ela é um pouco complexa, às vezes complexa, uma linguagem um pouco mais difícil, o professor João preparou umas notas de aula que está justamente naquele material que será disponibilizado. Então, o que vocês não conseguirem encontrar disponível do livro, vocês podem recorrer a esse material, ok? E tem também outros livros que são bem interessantes, tá? Esses outros livros vocês podem tentar ver se eles também têm disponibilidade na internet, vocês podem adquirir também, tá? São livros que valem a pena. Esses livros, principalmente para entrevistas, eles são importantes porque colocam muitos problemas práticos que vocês encontrarão quando forem fazer entrevista para essas grandes empresas, Microsoft, Google, Facebook, ou seja lá o que for, tá certo? Envolvendo conceitos que serão vistos aqui na disciplina. O que veremos na disciplina? Primeiro, noções básicas, né, de projeto e análise de algoritmos. Na hora que a gente lida com um problema que requer resolver ele de forma algorítmica, nós precisamos de um aparato para pensar não só sobre o design do algoritmo, mas também sobre questões de eficiência. Quanto de espaço o meu algoritmo usa qual o tempo que ele leva para computar uma determinada tarefa. Tá? Veremos também algoritmos de ordenação, certo? Que são algoritmos importantíssimos e básicos em diversos softwares, tá? Desde sistema operacional até bancos de dados complexos. Tá? Então, é uma atividade bem simples de ser encontrada no dia a dia. E também teremos um estudo avançado sobre estruturas de dados, diversas estruturas de dados que serão encontradas por vocês na vida prática de vocês daqui para frente. Então, essa disciplina, ela juntamente com o laboratório, ela trabalha competências e conhecimentos que serão básicos para a vida profissional de todos. Tá? Por isso que essa disciplina ela é vista como um divisor de águas do curso de Ciência da Computação, ok? Porque é um conhecimento necessário para vocês até se integrarem a projetos de diversas naturezas, sejam projetos de P&D, sejam estágios em empresas de desenvolvimento de software, sejam projetos de iniciação científica, etc. Tá? Porque é um conhecimento básico e geral requerido de todos. Antes de conversar, as perguntas pertinentes são:
É uma disciplina fácil, é importante e o que eu preciso fazer para ser aprovado? A disciplina, o que veremos, tem muito conteúdo, tá? Então, o segredo é não deixar acumular. Tenham sempre em mente de estudar cada vez que um assunto é visto, que uma aula é dada. Se tem exercício, façam. Se tem implementação, façam. Corram atrás de todo o suporte que nós estamos dando, de questões extras, de material extra, para se aprofundar em determinado assunto. Relembrem, não deixem acumular para a última hora. Tá? A cadência da disciplina permite que isso seja feito de forma gradativa até o final do semestre, porque a cada aula nós teremos atividades a serem feitas. Tá? Como eu falei, a disciplina é importantíssimo como um background de conhecimento básico para quem vai trabalhar na área de ciência da computação. Tá? Então, o que precisa para ser aprovado não precisa de muito segredo. Precisa estudar toda semana ou ao final de cada aula. Tem alguma atividade, alguma implementação recomendada, é só fazer para fixar melhor o conceito que é visto aqui. Ok? Vocês tiveram vivência com linguagens de programação e algoritmos também. Tá? Nas disciplinas anteriores, aprenderam a bolar soluções de forma algorítmica, envolvendo paradigmas imperativo e orientado a objeto. E agora nós vamos revisar um pouco desses conceitos sob a perspectiva da disciplina. Primeiro, o que é um algoritmo? Existem diversas definições que servem para explicar o que é um algoritmo. Tá? Um procedimento computacional que produz um conjunto de valores, uma saída, dado que ele recebe alguns valores de entrada. Então, basicamente, esse é o conceito mais simples de algoritmo. Algo que transforma alguma coisa que recebe em alguma coisa de saída, onde essa saída não necessariamente é algo que ele produz ou dá para alguém, mas ele pode modificar um estado interno, baseado em alguma computação que ele faz em função dos valores de entrada. Tá? Pode ser dito também como uma sequência finita de instruções que transformam um conjunto de valores em um dado estado inicial em um dado estado final que satisfaça certas condições específicas. Então, a ideia do algoritmo nada mais é do que capturar requisitos e expectativas de um problema a ser resolvido, resolve ele do ponto de vista computacional, faz todos os cálculos possíveis para poder gerar a resposta esperada e correta de acordo com o que foi capturado, ok? Então, qualquer procedimento, qualquer descrição que faça isso pode ser vista como um algoritmo. Por exemplo, uma receita de bolo é um algoritmo que vai ensinar todos os passos necessários para se produzir um bolo, que é o resultado esperado, ok? Existe uma diferença, tá, entre algoritmos e programa, que é necessário que a gente compreenda bem. Tá? No momento que você encara o problema e você começa a bolar, construir a ideia para resolver o problema, tá? Você automaticamente já está montando o algoritmo. No momento que você já tem essa ideia toda montada, codifica isso para poder rodar em um computador, você já passa a ter o programa. Então, o programa ele é um algoritmo materializado em alguma linguagem de programação, tá certo? São dois mundos um pouco diferentes, porque o algoritmo ele vai estar no mundo das ideias, no mundo mais abstrato. E o programa vai estar num nível, no mundo mais concreto, mais próximo da execução da máquina, ok? Então, normalmente, quando se expressa uma ideia, você pode fazer de diversas formas. A forma mais intuitiva é utilizando a linguagem natural, essa que nós nos comunicamos, tá? Só que a linguagem natural, ela é intrinsecamente ambígua, certo? Isso quer dizer que para uma mesma sentença você pode ter diversas interpretações e isso é inadmissível no mundo da computação,
porque a máquina vai olhar para uma frase e ela vai ter que fazer exatamente a mesma tarefa, ou seja, ela não pode ter interpretação dúbia dessa frase, ok? Por outro lado, a linguagem de programação, como é mais próxima da máquina, fica muito mais difícil de um ser humano pensar sempre em uma linguagem de programação, tá? Porque existem comandos que são mais próximos das instruções da máquina e você, dependendo do que você quer fazer, não necessariamente você já precisa codificar essa solução. Você precisa bolar ela antes. Então, nós temos dois mundos, um que é mais próximo do humano, um que é mais próximo da máquina. Como é que a gente encontra esse meio termo? Tá? De você ter uma linguagem com uma expressividade suficiente para ser escrita e lida por humanos com certa agilidade, com bom grau de entendimento, que não seja ambígua, certo? E que também seria fácil dessa representação você conseguir derivar ou escrever um programa em uma linguagem de programação concreta, certo? Então, nós precisamos, na realidade, de um aparato que permita descrever de forma mais formal do que uma linguagem natural, mas que tenha um fluxo de controle que permita estabelecer todo um fluxo do meu programa, que tenha laços, que tenha comandos de decisão, tá? Não posso ter uma linguagem que seja ambígua, tá? Para de forma que eu escrever ela, tanto o humano entenda com o que foi feito, como seja fácil de codificar essa representação em uma linguagem de programação concreta. E a solução que temos para isso, tá, é tentar separar os dois mundos. Um mundo que é perfeitinho demais, que é a linguagem de programação, tá, e um outro mundo que é desorganizado demais. A forma da gente fazer isso é realmente partir para um meio termo, que nós chamamos de pseudocódigo. Tá? Então, o pseudocódigo ele vai servir como uma ferramenta que tem expressividade suficiente para calcular ou para poder capturar tudo que é computacional e a gente vai usar essa linguagem, esse pseudocódigo, para poder escrever os nossos programas de forma concisa, certo? Que quando a gente vai codificar ele para uma máquina, a gente possa fazer isso de forma mais simples, tá? Sem perder generalidade e sem perder a ideia que foi capturada, tá? Então, nós vamos trabalhar escrevendo o algoritmo, que é a ideia que nós tivemos para resolver o problema com um pseudocódigo, e a partir daí nós seremos capazes de estudar esse algoritmo dentro do escopo da disciplina que vai ser mostrado, ok? Então, por exemplo, especificar em Java um programa que calcula as médias acumuladas de um vetor V contendo n inteiros. Ou seja, vai ser dado um vetor, certo, de n inteiros e eu vou querer calcular a média acumulada. Pegar o primeiro elemento do vetor e a média desse elemento vai ser ele mesmo. Aí pego os dois elementos do vetor, calculo a média deles e guardo em um outro vetor. Pego os três primeiros elementos do vetor, calculo a média deles e guardo. Ou seja, eu vou estar calculando uma média acumulada a partir do momento que eu vou lendo cada elemento do vetor. Eu vou acumulando essa média, ok? E jogo isso no vetor de saída. Então, posso escrever de duas formas. Daqui do lado esquerdo, você tem um programa em Java, tá? Que eu declaro o array, que seria o vetor de respostas, tá? Das médias, e declaro uma variável soma. O uso dessa variável vai ser aqui. Eu tenho um laço para poder varrer o primeiro vetor, que eu sempre zero a soma. E vou num laço interno de 0 até o iésimo elemento e vou acumulando essa soma. Quando eu termino, eu vou e pego a soma, divido pela quantidade de elementos lido e aí eu tenho a média daqueles elementos. E coloco isso no vetor de médias e retorno. Tá? Claramente esse programa está de acordo com a descrição que o exemplo está pedindo. Tá? Numa forma mais simples, não numa linguagem de programação, nós temos aqui
o pseudocódigo, tá certo? Que é a média acumulada que recebe isso como entrada e vai produzir um vetor de números reais na saída. E ele tem aqui um laço, que ele tem a soma, tem um laço interno que vai do primeiro elemento até o iésimo, vai acumulando a soma, calcula a média e joga. Então vejam, essas descrições elas são equivalentes, estão resolvendo o mesmo problema. Aqui eu estou numa linguagem concreta, aqui eu estou numa linguagem mais abstrata, mais simples e às vezes até menor. Tá? Normalmente de menos linha de código do que o programa. Tá? Entretanto, eu consigo avaliar, né, as duas representações da mesma forma do ponto de vista do que vai ser visto na disciplina, ok?